Aí eu pergunto para você, qual que é o propósito de Deus quando Ele revela a glória dele para você? O que Deus quer transmitir? O que Deus quer revelar? O que Deus quer fazer quando Ele mostra para você e Ele te dá a condição de contemplar a glória dele? Por que Deus quer te conduzir a águas mais profundas? Por que Deus quer levar você a lugares que você ainda não foi? Por que Deus quer te levar a ter experiências que ainda você não teve? Tudo tem um propósito. Em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, a palavra diz assim: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E aí ele continua dizendo: olha, se você quer sal da terra e não servir para salgar a terra, você não presta para mais nada. Ou seja, o propósito do sal é salgar. O propósito da luz é iluminar, é trazer clareza, é trazer luz a um ambiente escuro. Então veja, tudo isso que Deus está nos conduzindo tem um propósito. As experiências que nós temos tido no Senhor e o caminho que Ele quer que nós avancemos tem um propósito específico. E esse propósito é o que nós falamos em Mateus. Vocês foram chamados para ser luz. Vocês foram chamados para ser sal. Então o propósito de Deus em revelar a glória dele a nós. O propósito de Deus para nos conduzir a experiências novas, sobrenaturais, a moveres do Senhor, é para que nós sejamos luz em meio às trevas. É para que nós sejamos sal no lugar onde não tem sabor. Para que nós demos gosto a uma comida que não tem gosto. Irmãos, estão compreendendo? Amém? Então, Deus nos cria e nos coloca em meio a esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, em meio às trevas. Deus nos coloca nesse mundo de caos, dominado pelo diabo, pelo simples fato: eu quero que vocês sejam agentes de transformação no local onde eu os coloquei. Porque está dizendo aqui, olha, é muito bom essa experiência de sobrenatural. É muito legal você ver anjos, você ver as pessoas sendo curadas. É muito legal você ouvir palavras proféticas, é muito bom. Mas veja, se ela para em você, não é suficiente. Deus quer te conduzir a experiências novas para te dar capacitação para você ser luz aonde não existe luz. Para você ser sal aonde não tem gosto. Para você trazer propósito, para você trazer vida no lugar onde não tem propósito e no lugar onde só habita a morte. E aí a gente observando a palavra, é muito legal porque Deus é um Deus de gerações. Tudo que Deus faz é querer que uma geração transmita uma mensagem para a próxima geração. É responsabilidade. Então a nossa geração tem uma responsabilidade de transmitir uma mensagem para a próxima geração. Porque nós recebemos uma mensagem que foi pelos nossos pastores. Então isso foi transmitido. Então Deus é um Deus de gerações, ou seja, existe um processo. Por isso que a Bíblia afirma: Deus é o Deus de Abraão, é um Deus de Isaac e é um Deus de Jacó. Porque Deus é um Deus de gerações. Só que é engraçado você observar como é que Deus atua para alcançar uma geração específica, um povo específico. Para alcançar um determinado grupo de pessoas, Deus não precisa de muita gente. Deus não precisa de levantar 100 pessoas. Para modificar a história de uma geração, para modificar a história de uma nação, para modificar a história de uma família, de uma casa, Deus só precisa levantar uma pessoa.
E aí é onde nós nos encaixamos. Porque o que Deus deseja fazer na nossa nação, na nossa cidade, lá na sua família, lá no seu local de trabalho, Ele vai começar em você e vai ser através de você. Por isso que Deus te chamou. Por isso que Deus te levantou. Porque Ele quer te usar como um canal de transformação lá no local onde você está inserido. Ou você acha que a vida cristã é simplesmente levantar as mãos e tudo bem? Não. Isso é bom, nós já falamos. Mas existe um propósito para tudo isso. Existe um porquê para tudo isso. É muito mais do que você fazer parte da GVC, fazer parte de uma igreja, você ir numa célula, você ir ao culto, cantar, levantar as mãos, receber uma oração e ir embora. Isso é bom. Mas se você fizer isso a vida inteira, quando você menos esperar, você vai se tornar um religioso de carteirinha. Aquilo que você mais temia na sua juventude, que era tornar-se um religioso, quando você menos espera, você se torna um religioso. Porque você só faz aquilo que é colocado. A Bíblia afirma que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso é preocupante porque tem um pouco lá fora. Fecha mais. Tem um pessoal lá na sua família, no seu convívio, no seu ambiente de trabalho, que está aguardando ansiosamente que você se manifeste. A responsabilidade é mais alta do que vir no culto. É mais alta do que participar de uma célula. É mais alta do que simplesmente participar de um discipulado. É discípulo, não é? O pastor Laudir comentou essa semana com os meninos. A palavra discípulo, testemunha, obrigado, é martírio. É aquele que dá a vida. É aquele que se entrega. Sem medir esforços. Sem se preocupar com o que vai ganhar ou com o que vai perder. Então quando ele fala lá em Atos 1:8, vocês serão testemunhas quando descer o Espírito, porque a gente só pega a parte do descer o Espírito, mas a questão da testemunha, do martírio, a gente deixa meio de lado. Quando descer o Espírito, vocês vão se tornar martírios, ou seja, vocês vão ter que entregar a sua vida. Vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas para um propósito maior. E aí uma pergunta que eu faço dentro desse contexto é: qual que é o propósito da glória de Deus? Qual o propósito da glória de Deus na sua vida? Por que Deus tem que te conduzir às águas profundas? O que você vai fazer com essas experiências que Deus tem reservado para você? Sabe aquela pergunta que todo mundo não gosta de fazer? É: justifique. Você quer ter experiências novas com Deus? Sim ou não? Justifique. Por que Deus te daria mais experiência? A gente acabou de cantar: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Tá, mas para quê? Por que Deus te concederia tais experiências? Por que Deus colocaria em você tais responsabilidades?
Se você abrir a sua Bíblia lá em João 4, eu vou citar vários personagens aqui. Você não precisa abrir, só anota aí. João 4. A Bíblia, logo no primeiro versículo, diz assim, olha, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Só fala isso. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aí quando ele chega lá em Samaria, ele encontra com uma mulher. Só que você olha a história dessa mulher, hoje eu estava estudando a história dessa mulher e ia falar sobre isso. Você vê vários paradigmas religiosos que essa mulher viveu. Vários conceitos, várias tradições que ela tinha para se alimentar, para beber água, para se usufruir. E aí Jesus vem modificando tudo. Só que por muito tempo eu pensei que o propósito de Jesus era alcançar a samaritana. Só que o propósito, a Bíblia diz que é bem mais alto, né? Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. E os caminhos dele são bem mais elevados do que os nossos. Na realidade, Jesus não queria alcançar somente aquela mulher. Ele queria alcançar a cidade. Porque Deus é um Deus de gerações. Então, para alcançar aquela geração, ele teve que alcançar aquela mulher. Por isso que ele primeiro quebra o paradigma dela. Fala, aqui é Jacó, mas eu tenho algo melhor. E aí ela vai discutindo questão religiosa. Não, a gente adora aqui no lagar, e vocês adoram lá na cela. Onde que é que adora? E Jesus vai quebrando o paradigma dela. Por quê? Jesus estava construindo alguma coisa nova. Por isso que quando a gente é confrontado por Deus, não é porque ele é mau, é porque tem um propósito. A Bíblia diz que quando ela viu Jesus, e Jesus revelou, eu sou o Cristo que você diz, imediatamente ela saiu de onde ela estava e ela foi para a cidade. E aí a Bíblia fala que ela trouxe várias e várias pessoas para o encontro de Jesus. Jesus passou ali uns 2 ou 3 dias e a cidade foi alcançada. Por quê? Ele alcançou primeiro uma pessoa para alcançar uma geração. Está entendendo o propósito de Deus? Jesus se revelou para ela, mostrou o coração, mostrou quem ele era, para que ela fosse um agente de transformação na geração dela. Próximo personagem, lá em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 26, você vai encontrar o endemoniado gadareno. Nos versículos anteriores, a Bíblia mais uma vez cita: era necessário Jesus atravessar até outro rio, até outra margem. E eu sempre bati na tecla: puxa, Jesus atravessou só por uma pessoa, isso é lindo. Ele passou a noite inteira viajando para alcançar uma pessoa. Só que não, o propósito de Deus é sempre mais elevado. Ele achou um canal. Ele falou, eu vou mudar esse cara, porque esse cara vai incendiar. Ele se depara com aquele cara. Ele expulsa os demônios. E aí eles começam um diálogo de discipulado. O povo de Gadara vem, fica assustado, manda Jesus embora. E aí, é o que a gente gosta de fazer. Tem um versículo que o cara fala assim para Jesus: Jesus, eu quero ir com você. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir com você. Porque eu vou ter mais experiência, vou ter coisas novas. Eu quero ir com você. E aí Jesus responde assim: vai para a tua casa. Vai para os seus. Mas não era melhor ele ir com Jesus? Só que Jesus olhou para ele e falou: não. Tem uma coisa que você precisa fazer dentro da sua casa. A transformação, a glória que você recebeu, a experiência que você teve aqui comigo, eu quero que você transmita para a sua casa, para os seus. É o propósito da glória de Deus. Outro personagem, estou correndo aqui.
Estevão, você abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 8. Os discípulos se reuniam por causa de uma discussão que eles tiveram lá. E aí eles falaram assim: olha, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal propósito agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Você viu aquele versículo que ele começa a citar um monte de nomes de discípulos, dos 7 que eles escolheram? Somente Estevão recebeu uma característica diferente. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros poderiam ter, mas a Bíblia não citou. Porque era visível na vida de Estevão que ele tinha fé e ele era cheio do Espírito. E aí você vai ver a história, a responsabilidade deles era o quê? Era dar alimento para as viúvas que estavam vivendo ali. Era só isso. A tarefa, sabe quando você faz aquilo que mandam? Então, a tarefa dele era isso. Olha, você vai só fazer um passo para cá, tá ok? Então vai lá, um passo para cá, um passo para cá. Só que Estevão era cheio do Espírito. O que a Bíblia diz sobre aqueles que são nascidos do Espírito? O vento sopra onde quer, porque você não consegue controlar, porque ele vai para lá, vai para cá. Assim também são aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, quando você é nascido do Espírito, você não se contenta em simplesmente fazer o básico. A Bíblia afirma que Estevão servia as viúvas, mas ele também ministrava e ele curava as pessoas. Porque ele entendeu o propósito de ser cheio do Espírito. Ele entendeu o propósito. E o mais engraçado e o legal é que na morte de Estevão, quando ele foi apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu. E tem um trecho que é muito interessante, que ele fala assim: ele viu Jesus em pé, à destra de Deus. Eu te desafio a você encontrar um versículo que diz que Jesus estava em pé. Você sempre vai encontrar um versículo dizendo que Jesus está sentado à destra de Deus. Mas para gente que entendeu o propósito da glória, que faz além daquilo que pede, que é cheio do Espírito, Jesus se levanta para receber. Está entendendo qual é o propósito? De simplesmente fazer uma célula comum? De simplesmente levar os irmãos à multiplicação? Está entendendo por que é necessário você não somente vir no culto, mas você entender qual é o propósito da glória de Deus na sua vida? Fazer além daquilo que te pede. Você fluir além daquilo que te necessita. Vamos continuar aqui. E aí eu quero fazer um alerta para os irmãos. Lucas capítulo 19, versículo 40 até o 44. Lucas 19, do 40 ao 44, diz assim:
Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, está falando dos discípulos, lembram? Nós começamos falando que nós somos discípulos. Jesus está alertando aqui, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e os rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Você não reconheceu, em outras traduções, o tempo da sua visitação. Irmãos, nós temos vivido coisas tão gostosas, tão maravilhosas em Deus. Nós temos experimentado de um mover tão precioso do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo, se a gente se calar para responder o propósito da glória de Deus, as pedras clamarão. E no final, a gente vai perder o tempo da visitação da presença do Senhor. A gente não honrou o tempo da glória de Deus, o tempo da unção de Deus. Nós estamos dentro do Kairos do Senhor. O que nos resta é aprender e a usufruir do tempo da visitação do Senhor. E aqui eu quero pontuar, para finalizar, 3 situações que aconteceram, que não souberam discernir o tempo da visitação de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10. Nós estávamos falando de Moisés, lembram de Moisés? O pastor estava falando. E aí tem um trecho que a Bíblia diz que Moisés era acompanhado por uma pessoa, que era Josué. Josué presenciou todos os milagres que Moisés viveu. Josué acompanhava Moisés quando ele ia armar a tenda. Ele entendia o que era a glória de Deus. Ele transmitiu para a sua geração. Só que aconteceu um problema. A geração dele não soube transmitir para a próxima geração qual que é o propósito da glória de Deus. E aí ele diz assim, olha, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Perderam o tempo da visitação. Não entenderam o propósito da glória de Deus. Não entenderam o porquê das experiências sobrenaturais. Por que Deus abriu o mar? Por que Deus fez chover maná? Não entenderam. E agora, a nossa responsabilidade é olhar para a geração de Isaías, do Noah que está vindo aí, e falar assim, olha Deus, eu não posso deixar que essa geração não te conheça. É muito egoísmo. É muito egoísmo eu receber essas experiências sobrenaturais com o Senhor e não transmitir para a próxima geração. É muito egoísmo eu viver só para mim. Tem um texto na Bíblia que mexe muito comigo há vários anos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, do 12 ao 18.
Diz assim: então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli, o sumo sacerdote, estava sentado numa cadeira, em estrutura, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus, pela presença de Deus. Entrando, pois, aquele homem e anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Já me ouviram falar desse sumo sacerdote, Eli? E o que mais me indigna é que ele tinha consideração pela presença de Deus. Ele tinha paixão pela glória de Deus. Por mais que seus olhos estavam escuros, não tinha mais a visão. Por mais que ele estava pesado, sentado numa estrutura, olhando para o caminho, vendo quem andava e quem fluía, ele tinha um conhecimento da glória, só que ele não entendeu o valor, ele não entendeu o propósito da glória, ele não soube transmitir aos seus filhos, Ofni e Finéias, a importância da presença de Deus. Se você ler esse capítulo e o capítulo seguinte, você vai perceber que uma das esposas desse sacerdote estavam grávidas. E ao ouvir que a arca de Deus foi tomada, ela começou a dar à luz. Uma nova geração começou a nascer. E sabe como que foi o nome dessa geração? Icabod. Foi-se a glória de Deus. É muito, repito, como é que eu posso dizer? Nós não podemos pensar só na gente. Tem uma geração lá fora, como eu já falei, esperando a manifestação. Tem um povo lá fora, lá na sua casa, lá na sua faculdade, na sua escola, lá no local onde você trabalha, esperando que você se manifeste. Como é que eles vão ser conhecidos diante de Deus? Como uma geração que não tem a glória de Deus. Apesar a palavra é pesada, mas é necessária para a gente entender o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós nascemos, o porquê que Deus nos chamou.
Por que Deus me colocou aqui? Porque existe um propósito de revelar a glória de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Mas para a gente não ficar triste, paralelo a essa história de nascer uma nova geração e a geração que acabou de morrer, no meio dessas duas tem uma geração. Então, entre Ofni e Finéia, os pais, e Cabô, que acabou de nascer, tem uma geração no meio, que é a resposta de Deus. No meio dessas duas gerações, tem alguém no meio, que Deus levantou para ser resposta. A Bíblia diz, se você voltar um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Na casa do profeta Eli, do sacerdote Eli, junto com Ofni e Finéia, Deus estava levantando uma geração nova. Deus estava levantando alguém novo. Mas não era gerado no glamour das guerras. Não era alguém gerado nos paus. A Bíblia diz, lá no capítulo 3 de 1 Samuel, que Samuel dormia no templo. E a função dele era não deixar a lâmpada do candelabro apagar. A função dele era deixar o espírito queimando. O fogo ardendo no altar. Aí ele fala assim, olha, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, ou seja, antes que o tempo da visitação acabasse, antes que o Espírito fosse embora, antes que a arca fosse tomada, tinha alguém no templo perseverando a glória, perseverando o sangue. O Senhor chamou Samuel e disse assim, olha Samuel, Samuel, Samuel. Aí ele falou, eis-me aqui. E correu a Eli, a outra geração, eis-me aqui, porque você tem me chamado. Mas ele disse, eu não te chamei. E tornou a deitar, e foi ele que se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Próximo. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele estava lá, mantendo a chama do Senhor acesa, mas ele ainda não conhecia. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que você me chamou? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali. É como se Deus estivesse chamando Samuel na cama. E aí Samuel corresponde à presença de Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor veio e sentou. Em um nível de intimidade que Eli ainda não tinha. E Deus começou a revelar para Samuel coisas que ele iria fazer naquela geração. Deus revelou para Samuel, Samuel, os filhos de Eli vão morrer. Eu vou fazer uma bagunça aqui no povo de Israel. Samuel já sabia. E aí tem uma parte que diz assim, Samuel crescia na graça de Deus e no consentimento do povo. Sabe, queridos, Deus quer nos levantar. Cara, eu tenho tanta certeza nisso. Eu já falei com o pastor Laudir, falei com o Fê, tempo atrás que nós estávamos conversando. Eu estava orando um dia desse, aqui no prédio, e veio tão forte, uma convicção tão forte no meu espírito, mas tão forte, que o Senhor falou assim, olha, sabe por que eu coloquei vocês aonde eu coloquei vocês?
Sabe por que que eu levantei a igreja de vocês na cidade de São Caetano, situada onde ela está? Ele falou, leia as circunstâncias. E eu comecei a observar as circunstâncias. Cidade de São Caetano, referência no Brasil. É uma das melhores cidades para se viver. A renda de São Caetano é uma cidade rica, irmãos. E Deus foi me pontuando as circunstâncias. E Ele falou assim, essa cidade é uma cidade de referência. Eu coloquei vocês onde eu coloquei. Porque eu quero levantar uma geração, uma igreja que é referência no Brasil. Eu coloquei onde eu coloquei vocês. Porque existe um propósito maior. A palavra diz assim, porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória maior. Um peso de glória maior. E aí o Senhor continuou falando comigo, Ele disse assim, não se preocupe, vai chegar um tempo, irmão, Ele falou assim, vai chegar um tempo, e eu creio que não é muito distante, em que aparecerão gente com casas, e elas abrirão as casas para as células entrarem. Eu não estou brincando, gente, vocês me conhecem, Deus falou comigo. Quero dizer para você, está na sua mão a oportunidade de responder a glória de Deus. Está na sua mão a responsabilidade de ser resposta de Deus lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua escola, lá no seu trabalho. Está na sua mão a responsabilidade de mudar essa geração. A criação está gemendo, tem gente morrendo, aguardando você se responder, você levantar e falar, Deus, eu não vou deixar a sua glória sem valor, eu vou me levantar como Samuel se levantou, e eu vou responder ao teu chamado. Há um chamado de Deus, querido. Eu sinto disso. Deus deseja levantar uma geração nova. Ah, mas eu já sou velho. Você faz parte dessa geração. Eu não sou jovem. Você faz parte dessa geração. Deus deseja levantar você para modificar a história desse mundo. Deus deseja levantar você como Samuel, com unção única, rei, profeta e sacerdote. A resposta está nas suas mãos. Não espere fazer algum apelo. É você e Deus agora. É você e o Espírito. É você e o Senhor. Será que o Senhor pode contar com você? Ou será que para você é simplesmente só ficar aqui bebendo e comendo e se engordando na presença dele? Se você deseja isso, eu não posso te culpar, não. Você tem livre-arbítrio para fazer isso. Só que eu quero te dizer, Eli também escolheu essa parte. E a Bíblia diz que ele era cego, ele não tinha a visão de Deus. Ele era sacerdote, ele tinha título, mas Deus não falava mais com ele. Você pode ficar aqui simplesmente bebendo, comendo, usufruindo da presença de Deus. Ou você pode se levantar como Samuel e dizer, eis-me aqui, Senhor.
Fala que eu estou disposto a te ouvir. Fala que eu estou disposto a responder ao teu chamado. Fala que eu estou disposto a corresponder com a tua doce voz.